A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, que a graça do nosso Mestre possa alcançar a sua vida nessa oportunidade. Mais uma vez, meus irmãos, nós estamos aqui com muita alegria no nosso coração para darmos continuidade às lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD do ano de 2022, o primeiro trimestre esse que está sendo uma bênção. As lições profundas, maravilhosas, e ao passo que elas vão sendo dadas, vão sendo lecionadas, percebemos um crescimento em nossa vida, e isso é maravilhoso. É uma alegria também poder contar com a sua presença aqui nesse lugar. Continue conosco. Você é sempre bem-vindo aqui neste lugar. Já deixo aqui o meu humilde pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude. Parece uma coisa tão simples, meus amados, para vocês, mas para nós é de suma importância a inscrição de vocês, o like de vocês, o comentário de vocês, porque isso é uma comunicação. Vocês estão comunicando que aquilo que nós estamos fazendo de fato tem sido útil para você. Então, se assim inscreva-se, curta e também comente aí. E se você desejar compartilhar também com alguém esse link, compartilhe para que alguém mais seja edificado, tá bom? Meus amados, nós estamos indo para aqui o término da nossa lição. É bem verdade que tem essa e mais uma, ou seja, nós vamos agora para a lição 12ª, a 12ª lição. Mas antes disso, eu quero que você acompanhe aí na tela o tema que tem envolvido os 3 meses aqui da nossa lição. E o tema é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esse é o tema geral dos 3 meses que aqui nós estudamos, juntos com os seus particulares, os desdobramentos desse tema geral. Mas em específico, nós vamos estudar a lição de número 12. Você acompanha também aí na tela. A lição de número 12 tem como título: As epístolas instruem e formam os cristãos. Glórias ao nome do Senhor. Esse é o título da nossa lição de hoje. Nós vamos para os nossos objetivos. Você acompanha aí na tela os objetivos da nossa lição. Toda lição, meus amados, tem alguns objetivos a serem alcançados, e isso serve também como norte para a nossa lição. E o objetivo da lição desse domingo, o primeiro dele é apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas. Segundo, expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. O terceiro objetivo é ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. Bendito seja o nome do Senhor. Que objetivos, meus amados? E exatamente isso daqui nós vamos encontrar na lição de hoje. É bem verdade que a gente percebe que são temas muito abrangentes e que dá para se aprofundar muito, de maneira que em uma aula seria impossível esgotar este assunto, mas vamos nos esforçar para ser o mais profundo possível, tá, meus amados? Eu deixo aqui também registrados os tópicos e subtópicos da nossa lição. Você acompanha aí na tela os tópicos da nossa lição. O primeiro deles: como as epístolas paulinas nos instruem. O primeiro subponto ou tópico diz: instruções
salvíficas. O segundo, instruções a respeito de Cristo. O terceiro, instruções sobre as últimas coisas. E o quarto subtópico é instruções pastorais e pessoais. O segundo tópico da nossa lição, meus amados, é como as epístolas gerais nos formam. O primeiro subtópico é as epístolas de Pedro. O segundo subtópico é as epístolas de João. E o terceiro subtópico é as outras gerais, as outras gerais. O terceiro tópico, meus amados, da nossa lição é as epístolas continuam a falar. Primeiro subtópico, a doutrina da justificação. Segundo subtópico, a doutrina da santificação. E o terceiro, a doutrina da glorificação. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aqui deixar também registrado, meus amados, o nosso texto áureo e a verdade prática. Você acompanha aí na tela. O texto áureo está na segunda carta de João, capítulo 1, verso 3. Abre aspas, diz: a graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Bendito seja o nome do Senhor. Isso está em João, segunda carta de João, capítulo 1, verso 3. Nós vamos aqui também deixar destacado, meus amados, a nossa verdade prática. Acompanhe aí na tela a verdade prática que diz: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos aqui, meus amados, destrinchar algumas coisas com base no que está escrito aqui na nossa lição. Quando eu olho para o título, eu consigo destacar aqui algumas verdades para nós, porque o título diz: as epístolas instruem e formam os cristãos. A princípio eu digo: o que são epístolas? O que são as epístolas? Epístolas são cartas. Epístola são cartas. Carta e epístola, no entendimento de alguns, são a mesma coisa. Carta e epístola, epístola e carta são as mesmas coisas. Eu deixo aqui um comentário que tem na nossa própria lição, que diz assim, tentando fazer essa diferenciação. O comentário diz: as cartas seriam pessoais, sem trechos, não literários e sem a intenção de uso permanente, ao passo que as epístolas seriam impessoais, com trechos literários, escritas para um público mais geral e com a intenção de permanência. Outros têm corretamente insistido que esta distinção é demasiadamente sofisticada e simplificada. Então, para alguns estudiosos, existe a diferenciação entre carta e epístola. Para outros, isso é em demasia tentar fazer essa distinção. Mas, em regra, cartas ou epístolas, epístolas seriam cartas que alguém escreveu para um outro alguém. Nós vamos ver este particular. Então, por que se chamam assim epístolas? Por que se chamam cartas? Por causa da sua forma. Nós vimos em lições anteriores que a Bíblia ela apresenta algumas características, Ela apresenta algumas características. Elas têm simbolismo, elas têm figuras de linguagem, elas têm narrativas, ela tem textos em prosa. E aqui há também uma particularidade desses escritos, que são as cartas. Então, a maneira como elas foram escritas, a forma, dá a entender que elas são de fato cartas. Então, por isso que elas se chamam assim epístolas,
por causa da sua forma, da sua escrita, como elas foram escritas, em termos de carta. Por exemplo, nós vamos apresentar aqui o nome do escritor e o destinatário. Nós vamos ver nesses textos saudações, a oração, ou seja, o desejo de bem-estar dos leitores. Aquele que está escrevendo, ele deseja o bem-estar dos leitores. Nós temos o corpo da carta, ou o desenvolvimento da carta, ou do assunto principal, e as saudações finais, idêntico a uma carta como nós conhecemos. Amém, meus amados? Eu coloquei aqui mais algumas informações. A maioria dessas cartas foram de problemas existentes. Essas cartas, elas surgem a partir das necessidades. Existiam as igrejas, e essas igrejas tinham seus problemas, e aquela pessoa que estava responsável, não querendo ali tomar uma decisão precipitada, e recorre a alguém com mais experiência. No caso aqui, vamos supor, o apóstolo Paulo. Alguém escreve para o apóstolo Paulo perguntando, questionando algumas coisas, indagando algumas coisas, e o apóstolo Paulo vem com as respostas, e essas respostas estão contidas nessas cartas. Então essas cartas, elas surgem num contexto de alguns problemas que existiam nas igrejas, e esses problemas, eles eram ali orientados. A pessoa, ela era orientada como ela deveria fazer. Daí surgem essas cartas, mas também estão recheadas de muita doutrina, de muita teologia, de muita instrução para a nossa vida prática como cristãos. Amém? Aqui ainda no texto, no título da nossa lição, quando ele diz, as epístolas instruem. Então essas cartas, como eu disse aos irmãos, elas surgem nesse contexto de alguns problemas que existiam, e elas têm essa particularidade aqui, então, de instruir. O que seria instruir? Orientar, conduzir. Então essas cartas orientavam não somente aquela pessoa que estava à frente do rebanho, assim como também todo o rebanho. Orientava, conduzia, segundo a vontade de Deus. Mas não somente isso, mas essas cartas faziam os irmãos entender, a igreja entender a vontade de Deus. Então, não somente orientava, conduzia, mas fazia entender qual era a vontade de Deus, as verdades de Deus. Essas epístolas, essas cartas traziam ao conhecimento dos irmãos a vontade de Deus. Por isso, elas tinham essa particularidade de instruir, ou seja, orientar, conduzir, fazer entender. Mas nós vemos aqui também que elas instruem e formam. Essas cartas têm o objetivo de formar. O que seria então formar? Modelar. Que você tem em mente, assim como eu agora nesse momento, o oleiro trabalhando no vaso. Ele pega aquela massa e ele vai dando forma àquele vaso. Então, vamos crer que a mão do oleiro agora é a Bíblia, é a palavra, são essas cartas, são essas epístolas. Então, elas vão moldando, no caso, o vaso ou a massa de barro, somos nós. Então, a palavra vai moldando segundo a vontade de Deus, o que? A nossa vida. Então, elas têm essa particularidade também. As epístolas têm essa particularidade de orientar, conduzir, fazer entender e formar. Como eu coloquei aqui, modelar. Outra coisa, informar. O que seria informar? Não é informar, ainda que também seja, mas aqui no caso é informar. Fazer com que nós venhamos entrar na forma. As epístolas vão nos informar, fazer com que a gente entre na forma de Deus, ou seja, na vontade de Deus, nos critérios de Deus, no desejo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, as epístolas têm o objetivo de formar o caráter de Cristo em nós.
Na semana passada, eu deixo aqui até registrado, meus amados, na minha ânsia aqui, na minha empolgação, por incrível que pareça, eu deixei de ressaltar 2 tópicos da nossa lição. Eu até estranhei porque nós acabamos tão rápido, né? Depois que eu fui rever e fazer as edições aqui, eu percebi que eu tinha deixado para trás 2 tópicos. Mas eu lembro que eu ressaltei a respeito disso, sobre a questão do buscar o poder e o revestimento, e assim também buscar para nós o caráter de Cristo. Nós precisamos ter esse equilíbrio da busca pelo poder, da busca pelo revestimento do poder, mas também buscar o caráter de Cristo. E essas epístolas, essas cartas, elas também têm essa particularidade do formar, ou seja, formar o caráter de Cristo em nós. Nós vamos perceber isso. Até então, o apóstolo Paulo disse assim: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo está imitando a Cristo, ou seja, está deixando ser moldado segundo a vontade de Cristo. Até então ele mesmo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo também diz que nós temos a mente de Cristo. Observe, irmãos, observe que essas cartas, elas nos formam, elas nos informam, nos faz entrar na forma. Essas epístolas formam o caráter de Cristo em nós, e isso é glorioso, meus amados, isso é glorioso. Quero me deter aqui também na verdade prática. Quando eu olhei para a verdade prática, eu decidi citar um ponto aqui, quando diz: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina, bem como para a formação dos cristãos. Como eu disse, esse instruir aqui das epístolas, do título que eu disse aos irmãos, tem como característica o quê? Nos fazer entender. Ou seja, as epístolas nos fazem entender as doutrinas, nos fazem compreender os ensinos, nos fazem compreender os pontos vitais para a nossa vida, para o nosso cristianismo, para a nossa espiritualidade. O que seriam então as doutrinas cristãs? Nós já aprendemos em lições passadas sobre isso. Doutrinas cristãs são o conjunto de princípios que rege a igreja. São princípios pelos quais a igreja vive. É a base da igreja. Ela vive baseada nesses princípios que são as nossas doutrinas. É aquilo em que nós acreditamos e defendemos. Por exemplo, o ser humano, todo ser humano é pecador e Cristo é o nosso Salvador. Isso são princípios, isso são verdades que nós encontramos na Bíblia, assim também cremos. Todo homem é pecador. E ainda diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o homem está debaixo da maldição do pecado, esperando ali para ele como consequência a morte, mas surge Jesus com a oportunidade deste homem escapar da condenação, se assim ele desejar e aceitá-lo como seu Salvador. Então isso são princípios e verdades que nós encontramos na Bíblia, e nós cremos nisso, nós acreditamos nisso. Esses então são as doutrinas as quais nós cremos. Amém, meus amados? Vamos mais adiante agora, adentrando na nossa lição. A introdução diz assim a sua leitura: as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são chamadas de paulinas. As 8 epístolas restantes são outros autores, designadas de gerais. Nessa lição, agrupamos as epístolas por tema e autoria e destacamos alguns dos seus aspectos doutrinários. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós percebemos o que aqui já de início,
que o Novo Testamento tem 27 livros. Desses 27 livros, 21 são cartas, porque nós temos ali os evangelhos, não é isso? Nós temos os evangelhos, nós temos o livro histórico de Atos dos Apóstolos, nós temos Apocalipse, que é o livro profético, e temos as demais cartas. Só que essas cartas se subdividem em cartas paulinas, né? No caso, são 13 cartas. O apóstolo Paulo, dessas 21 cartas, ele escreveu 13 cartas. E essas cartas se dividem em cartas gerais e cartas pastorais. Só que nesse caso aqui nós vamos estudar não por esse aspecto de cartas pastorais e gerais. Nós vamos estudar pelos aspectos aqui do tema, da autoria, ou seja, nós vamos sistematizar conforme o assunto é o que nós vamos estudar aqui. Então nós vamos ver o que é que o apóstolo Pedro fala sobre salvação, o que é que Paulo fala sobre salvação, o que é que o outro apóstolo fala sobre salvação. Nós vamos sistematizar então por assunto, tá bom, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Vamos aqui. O primeiro ponto diz assim: como as epístolas paulinas nos instruem. Como as epístolas paulinas nos instruem. Eu coloquei aqui como introdução desse tópico, meus amados, aquilo que nós falamos lições passadas. Por exemplo, nós fizemos esse intercâmbio entre a lei e os evangelhos. E dizer que a lei e os evangelhos falavam de quê? De Cristo. A lei e os evangelhos falavam de Cristo. E nós vimos que a lei, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, elas tinham os seus objetivos. No caso, organizar ali a nação de Israel, visto que eles eram tribos, eles eram tribais, as 12 tribos de Israel, mas eles estavam saindo do Egito, e no Egito eles não estavam tão organizados como nação. Então Deus vem, traz os 5 livros que são as orientações, as instruções para o seu povo, de maneira que agora eles fossem se organizar como nação. Então Deus, por meio das suas leis, dos seus mandamentos, das suas ordenanças, Deus ele vai organizando aquele povo que era tribo em uma nação, a nação de Israel. Observa agora que no Novo Testamento a igreja está começando a surgir. Cristo foi assunto aos céus, os apóstolos deram sequência à expansão e pregação do Evangelho, e a igreja paulatinamente vai se desenvolvendo, vai se encorpando. Então é necessário que essa igreja que está surgindo, que está se desenvolvendo, ela seja organizada também. Assim como o povo que saiu do Egito, Deus agora está orientando e organizando aquele povo, Deus agora está, por meio das epístolas também, organizando a sua igreja. É esse detalhe aqui, meus amados, que eu quero deixar aqui para nós. Então, por isso que as epístolas paulinas, elas instruem, ou seja, ela vai agora organizar a igreja, estruturar a igreja, fundamentar a igreja, vai edificar a igreja, alimentar a igreja, conduzir a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para o nosso primeiro ponto. Instruções salvíficas. Instruções salvíficas. Eu disse aos irmãos que nós vamos estudar de maneira sistemática, dentro da teologia, o tema que fala a respeito da salvação, no caso aqui, esse nome aqui, salvífica, vem de salvação, instruções a respeito da salvação. Nós encontramos a soterologia. Esse é o tema dentro da teologia, soterologia. Falou de soterologia, falou de salvação. Vamos adiante. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação.
aos Romanos, destaca-se que o justo viverá pela fé. Cristo nos libertou do pecado mediante o seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 2 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Em Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então observa que nós destacamos aqui, ou a revista destacou, dentro dessa perspectiva da salvação, textos que estão em Romanos, texto que estão aos Gálatas, texto que está em 2 Coríntios a respeito dessa salvação. Então em Romanos a lição muito bem diz que o justo viverá pela fé, ou seja, ele encontrará a salvação eterna mediante a fé. A fé é que faz com que o ser humano alcance a salvação, mas não é a fé por fé ou fé natural, é a fé em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como o próprio texto diz aqui, no sacrifício de Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo, mas não somente a sua morte, porque o Evangelho não é completo se pregarmos apenas a morte, mas a morte e a ressurreição, porque a ressurreição é o que nos faz triunfante. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós percebemos aqui que o justo viverá pela fé, observe que não é simplesmente apontando para uma morte futura, não, é uma morte atual. Uma coisa nós precisamos entender, por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 1, o texto diz assim: e nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, ou delitos e ofensa. Observe então que o ser humano no pecado ele está morto espiritualmente, não morto naturalmente, mas morto espiritualmente, de maneira que ao passo que alguém crer em Cristo, aceita o chamado salvífico de Deus, essa pessoa que estava morta passa agora a viver. Por isso que o texto aqui que nós estamos lendo de Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. Além da questão da fé em Cristo, nós vemos essa outra particularidade aqui, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados e agora estamos vivos. Porque o próprio Cristo disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se Ele é a vida, quando nós nos aproximamos dEle, nós encontramos a vida. Ao passo que nós nos distanciamos dEle, nós vamos encontrar a morte espiritual. Já os Gálatas diz que a salvação ela não é conquistada pelas obras, ou seja, não é um esforço humano. Parece tão simplório, meus irmãos, o que eu estou dizendo aqui, parece já tão comum o que eu estou dizendo aqui, mas o próprio João, em uma das suas epístolas, ele disse assim, ou foi o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, ele disse que estava trazendo as mesmas coisas, ele iria falar as mesmas coisas, mas aquilo seria para a segurança dos próprios ouvintes. Assim estamos nós também. Parece alguma coisa tão comum, tão natural, aquilo que eu estou dizendo, mas é para a nossa segurança. Então, continuando, em Gálatas, porque nós vimos que Efésios, nós estávamos mortos, mas fomos vivificados, e o justo, ele vive pela fé, a fé em Jesus Cristo.
E agora aos Gálatas ele está dizendo que essa salvação não é pelas obras. Não somente agora nós estamos identificando que a salvação vem por meio da fé, mas nós estamos agora descobrindo, no caso quando nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas, que o ser humano ele não é salvo pelas obras, não é um benefício humano, não é o resultado, a salvação não é o resultado de um esforço humano, mas aprove ao Senhor, aprove a Deus conceder aos homens gratuitamente a salvação. Como nós dizemos, gratuitamente para nós, mas para Deus custou o sangue do seu Filho Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. O que Deus exige de nós é apenas, meus amados, obediência à sua vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Já aqui em Coríntios vai dizer exatamente isso. O Cristo, o Cristo da reconciliação, o ministério da reconciliação. Como eu pontuei aqui para nós, meus amados, como eu pontuei aqui para nós, e diz assim: Cristo é a ponte, Cristo é o elo, bendito seja o nome do Senhor. Cristo é a ponte, Cristo é o elo. Por isso que nós dizemos que Cristo, em Cristo, nós temos esse ministério da reconciliação. A analogia mais simples que nós podemos trazer para ilustrar isso, meus amados, é como se o homem estivesse de um lado e Deus estivesse do outro, e no centro Jesus Cristo. Jesus pega a mão do homem, pega a mão de Deus e une. O ministério da reconciliação. Por meio da pessoa de Cristo, o homem consegue esta reconciliação com Deus. Mas não somente isso, quando fala a respeito do ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo diz que Deus nos deu esse ministério da reconciliação. E isso está apontando para quê? Para o empenho, para a obra, para a missão da igreja, que é levar adiante essa verdade de que Cristo reconcilia o homem para com Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia também nos mostra em Romanos, se você quiser anotar e quiser trazer na sua aula para enriquecer, seria uma bênção. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Olha essa verdade, meus amados, que esse texto vai dizer. Eu chamo de condição do ser humano. Olha a condição do ser humano para com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porque nós somos, ou sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Qual é a condição do ser humano para com Deus? Inimigos de Deus. Esta verdade, meus amados, é terrível, é tremenda e é terrível. A Bíblia vai dizer que esta é a condição do homem diante de Deus, inimigo de Deus. Mas ao mesmo tempo que ela revela essa coisa terrível de que nós éramos inimigos de Deus, a Bíblia também diz que agora nós fomos reconciliados. Essa inimizade desapareceu e em Jesus Cristo nós somos agora filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que verdades maravilhosas, meus amados? Vamos continuar ainda na nossa lição, que diz assim. O segundo subponto diz assim: instruções a respeito de Cristo. Nós vimos então sobre a salvação, que é no caso dentro da teologia é soterologia. Nós vamos ver agora a respeito de Cristo, que na teologia é cristologia. Caso você queira estudar a respeito de Jesus Cristo, na teologia sistemática, você vai encontrar a cristologia.
Ali você vai ver a união hipostática, ou seja, a união entre as naturezas de Deus, a natureza de Jesus divina e a natureza de Jesus humana. Você vai ver diversos aspectos, a humilhação de Cristo e assim por diante. Mas vamos lá. Então, a Cristologia, instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo, a Cristologia. Aos Efésios, o tema é Cristo, como cabeça da igreja. E a igreja, o seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo, foi redimida em Cristo, para a glória de Cristo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida em Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Olha como é glorioso, meus irmãos, esse tópico e como nós percebemos a importância de estudar os assuntos no sentido de sistematizar. Por exemplo, nós observamos aqui que o tema central de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, o tema é Cristo. Só que apresenta Cristo como o cabeça. Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Por isso que esse mesmo Paulo vai dizer que nós somos membros do corpo de Cristo, cada um com a sua função. Bendito seja o nome do Senhor. Veio até aqui algo no meu coração em dizer: não se ache inútil na obra do Senhor. Você é membro, você faz parte do corpo de Cristo, e cada membro do meu corpo, do seu corpo, tem a sua função. Então também você que está me escutando, irmão e irmã em Cristo Jesus, você tem uma função dentro do corpo. Você é importante, sim. Os homens podem não estar olhando para ti. Os homens podem não reconhecer o seu valor. Mas você tem o valor no corpo de Cristo, porque cada membro tem a sua função. Então, esse é o foco da carta de Paulo aos Efésios, em dizer que Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Ou seja, Cristo tem o domínio, Cristo tem o domínio, Cristo tem o governo. Ou seja, a igreja ela não tem, entre aspas, vida própria. A igreja não tem vontade própria. A igreja não pode ir para qualquer lugar. Ela tem que ir para onde o cabeça guiar, para onde o cabeça desejar, para onde o cabeça quiser levá-la. Cristo, porque Cristo é o cabeça e Cristo e a igreja é o seu corpo. Só que ele continua dizendo assim, que nesse sentido de que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça, ela foi então eleita em Cristo, ou seja, a igreja foi escolhida em Cristo, ela foi remida, ou seja, perdoada em Cristo, e a função dela, ela foi criada, ela foi escolhida para a glória de Cristo. Então a igreja glorifica a Cristo na terra. Irmãos, não tem coisa mais linda do que a igreja na face dessa terra. Não há coisa tão linda quanto a igreja de Cristo nesta terra. A noiva do Cordeiro de Deus. É coisa maravilhosa. E essa noiva, ela glorifica o nome do seu noivo, o nome de Jesus, o nome do Senhor. Quando alguém olha para a sua igreja, o nome do Senhor é glorificado. Que assim sejamos nós, meus amados, agora no individual, no particular.
como noivo do Senhor, noiva do Senhor. As pessoas olhem para nós e o nome do Senhor seja glorificado, bendito seja o nome do Senhor. Vamos avançar. Então, em Efésios, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Cristo é o dominador, é o governo. É Ele quem orienta, é Ele quem conduz este corpo, esta igreja, esta noiva. Já em Filipenses, agora vai falar a respeito da alegria, em dizer que Cristo é a nossa alegria. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo observa, e o contexto diz que ele estava preso. Se alguém está preso, deveria estar com um sentimento de quê? De angústia, de tristeza, de pesar, de solidão, de abandono. Mas esse homem não. Longe da mentalidade humana, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então já a carta de Paulo aos Efésios, ele está apontando para a verdadeira alegria, bendito seja o Senhor. Ou seja, a nossa alegria não está nas coisas, a nossa alegria está em uma pessoa, em Jesus Cristo. É tanto, meus amados, que quando nós olhamos para as pessoas do mundo, por mais que elas tenham posses, são pessoas amarguradas, são pessoas depressivas, são pessoas angustiadas, são pessoas solitárias. Aí nesses dias alguém disse: é preferível a liberdade do que muito dinheiro que te faz preso, de maneira que você não pode ir em qualquer lugar. Olhe para esses artistas, olhe para essas pessoas famosas, olhe para essas pessoas que estão em destaque. Me diga se ela pode ir em qualquer lugar. Me diga se ela pode ir em algum canto simples, comprar um pão numa padaria, sem que uma multidão queira o autógrafo, queira estar ali conversando. Perderam a liberdade. E isso faz com que a alegria desapareça. Porque a alegria verdadeira não está no acúmulo de coisas. A alegria do cristão está no seu Deus, no seu Cristo, está em Jesus Cristo. Por isso, então, essa carta vai nos dizer que a nossa alegria nem está nas coisas e nem está nas circunstâncias. O próprio Cristo disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Como ter bom ânimo diante de uma situação adversa? Porque a paz que Cristo nos dá, queridos, ela é do interior. A paz que Cristo nos dá não está condicionado às circunstâncias, mas ela flui do nosso interior. De maneira que, por mais que o mundo esteja de ponta cabeça, há um rio que flui de dentro de nós, a paz que flui do Espírito Santo de Deus. Por isso, a nossa alegria está no Senhor. Tem uma... Continuando, que a lição diz assim: Ele, ou seja, Jesus, é o segredo da verdadeira alegria e o modelo. Lembra que as epístolas servem para nos formar? Cristo é o modelo. É como se as epístolas estivessem aqui, nós aqui no centro e bem aqui ao lado Cristo. Então, a mão do oleiro está olhando para o original e fazendo um parecido, do mesmo modelo. Então, Cristo é o modelo. E essas epístolas nos formam conforme o modelo que é Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu coloquei até uma observação, por isso que nós somos chamados de cristãos. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Por quê? Porque nós parecemos com Cristo. Nós parecemos com Cristo. Até então tem algumas pessoas que não gostam de ser chamados de crentes. Eu não sou crente, eu sou cristão. Porque de fato, meus amados, no termo mesmo, até Satanás é crente. Porque ele crê, ele acredita em Deus. E crente é isso. Crente significa aquele que crê em alguém ou em determinada coisa. Mas nós somos de fato cristãos. A Bíblia vai até dizer para nós que Antioquia
discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos, mas o contexto, alguns estudiosos dizem que isso foi usado no sentido até pejorativo, né? No sentido pejorativo, como mangofa. Mas hoje para nós é uma alegria ser chamado de cristãos, ser parecido com Jesus, ser parecido com o nosso Mestre, e Cristo é o nosso modelo. Por isso nós somos chamados de cristãos. Ainda aqui, meus amados, avançando já em Colossenses, porque nós vimos verdades em Efésios, nós vimos verdades em Filipenses, nós vimos verdades a respeito de Jesus Cristo agora em Colossenses. Ele diz que a nossa vida está escondida em Deus, bendito seja o nome do Senhor. A igreja está unida com Cristo, morta e ressuscitada em Cristo. Em suma, Cristo é a nossa suficiência, ou a suficiência para todo o cristão. Tudo o que nós precisamos está em Cristo. Tudo o que nós precisamos está em Cristo. Cristo é o nosso suficiente. Alguém pode dizer, eu não tenho nada. Mas eu digo, tu tens Cristo? Tem. Então tu tens tudo. Porque Cristo é o nosso tudo. Cristo é suficiente para nós, meus amados. Que nós possamos então, nesta verdade, nos alegrar. Saber que nós temos Cristo, nós temos tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos avançar. O terceiro tópico fala agora a respeito das últimas coisas. O primeiro tópico nós falamos sobre a salvação, soterologia. O segundo subponto nós falamos sobre Cristo, cristologia. Nós vamos falar agora a respeito das últimas coisas, que na teologia se chama escatologia, o estudo das coisas futuras, estudo das últimas coisas, escatologia. Então vamos lá. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus é algo futuro. Vamos lá. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, o que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Então, falou de volta de Jesus, falou em arrebatamento. Arrebatamento é tomado com força, tirado às pressas. É assim que vai acontecer com a igreja. Tirado com força, tirado às pressas, como que arrancado de um lugar para o outro. E nós encontramos esta verdade aqui, que nós seremos arrebatados. Bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui alguns aspectos, meus amados, desse arrebatamento. Bendito seja o nome do Senhor. Como eu estava dizendo aqui a respeito desse arrebatamento, a Bíblia vai nos apontar não somente para esta realidade do arrebatamento, mas ela também vai dar algumas características deste arrebatamento. É um dia em que nós não sabemos, é uma hora em que nós não sabemos, é um momento em que nós jamais imaginaríamos, e de maneira muito rápida. A Bíblia diz que é no abrir e no fechar de olhos. Por isso, nós precisamos estar, como disse o próprio Cristo, de maneira bem enfática. Estejam vigiando, estejam apercebidos, estejam atentos, para que vocês não venham ser pegos de surpresa. Vamos avançar, meus amados, ainda dentro desta verdade sobre as últimas coisas, o arrebatamento da igreja. Continuando, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário para esperar o Senhor conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Então a Bíblia agora apresenta como nós devemos estar esperando Jesus, não somente agora apercebido, atento, em alerta, mas o estado em que deve se encontrar na nossa vida, de maneira irrepreensível, na alma, no espírito e no corpo. Bendito seja o nome do Senhor. São esses aspectos que nós precisamos estar na volta do Senhor Jesus Cristo, ou seja, de acordo com a vontade do Senhor.
sem manchas nas nossas vestes, uma vida santificada, vivendo em paz com todos e vivendo em santificação, para que assim nós possamos contemplar ao Senhor Jesus Cristo. Avançando, em 2 Tessalonicenses, porque nós estudamos em 1 Tessalonicenses essas verdades, agora em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo esclarece que o arrebatamento da igreja, ou seja, o dia do Senhor, se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, além de que nós devemos estar atento e alerta, próximo à volta de Cristo ou ante a volta de Cristo, a Bíblia está nos apontando que nós devemos estar irrepreensíveis no corpo, no espírito e na alma, e assim também com relação a uma vida de oração, a uma vida de comunhão com o Senhor Jesus Cristo, para que nós não venhamos viver de maneira desordenada, mas quando Cristo vier, nos encontre exatamente como Ele quer que nós estejamos, segundo a sua vontade, irrepreensíveis em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então vamos mais adiante. As duas epístolas, ou seja, 1 e 2 Tessalonicenses, as duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, dentre alguns pontos dessas duas cartas, ela traz esse alerta para os cristãos, para nós, que nós precisamos estar atentos, alerta, precisamos estar preparados. Como disse aqui no final da nossa lição, ela aponta para a necessidade de nos preparar. Agora, interessante, irmãos, tem algumas pessoas que agem de maneira incorreta, dizendo: Senhor, me prepara, que Deus me prepare, que Deus possa me preparar. Não, irmãos, essa função é nossa, esse trabalho é nosso. Existe a soberania de Deus, mas existe a responsabilidade humana. Eu não posso tirar essa responsabilidade humana, que é do homem, e lançar sobre Deus. Então, dentro da responsabilidade humana, requer de cada um de nós que nós estejamos preparados. O que pode acontecer é o Espírito Santo, como aquele que veio para também nos instruir, nos consolar, é Ele nos alertar, de maneira que, ao passo que Ele nos alerta, eu faça a minha escolha, a minha decisão, dentro da vontade de Deus. Mas eu posso não fazer a vontade do Senhor. Por isso que cabe então a responsabilidade humana. Somos nós, meus amados, que temos que, entre aspas, correr para esta preparação. Não podemos lançar sobre as costas de Deus esta responsabilidade. Amém, meus amados? Vamos adiante. O quarto subtópico que diz: instruções pastorais e pessoais. Instruções pastorais e pessoais. Porque nós vamos ver, dentro dessas cartas, que o apóstolo Paulo escreveu para alguns pastores, para que esses pastores viessem orientar as suas igrejas. Mas nada impede de que esses ensinos também cheguem até nós e sirva de alimento para a nossa alma e nosso crescimento espiritual. Vamos adiante na leitura. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre outros temas, em 1 Timóteo, Paulo orienta a combater as heresias por meio da sã doutrina. Olha só como o apóstolo Paulo está orientando aqueles que estavam à frente, no caso aqui Timóteo, como ele deveria se comportar diante das heresias. E o apóstolo Paulo dá ali o conselho dizendo que ele deve combater dentro da palavra. É por isso que eu disse, irmãos, em lições lá no início, que apesar das primeiras lições serem muito assim no sentido de conhecimento, sem muita aplicabilidade, uma das poucas aplicabilidades desse conhecimento é fazer com que nós venhamos nos defender e defender a nossa fé.
Porque como eu vou me defender se eu não conheço? Porque se eu não conhecer, eu vou acatar tudo. Mas se eu conhecer, aquilo que se deparar diante de mim, eu perceber que não é a verdade, eu já excluo. Então, por meio da escritura, do ensino, do conhecimento, é que nós vamos ter a capacidade de discernir as heresias, os falsos ensinos, os desvios doutrinários, como o apóstolo Paulo instruiu aqui no caso de Timóteo. Avançando diz assim: em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Aqui ele já vai orientando como deve ser a característica do obreiro. Não pode ser qualquer obreiro, um obreiro desqualificado, um obreiro sem noção dos princípios basilares da fé, sem noção de um todo. Meus amados, só Deus mesmo para sustentar a sua igreja. Porque quando nós olhamos para algumas coisas, meus amados, humanamente falando, não teria como a igreja chegar até onde chegou. Mas nós vemos de fato Cristo conduzindo a sua igreja. Mas o certo é que está a orientação na Bíblia Sagrada de que o obreiro que está à frente deve ser apto, como diz aqui a nossa lição, para ensinar, para instruir, para conduzir o povo, de maneira que este povo fique resguardado dos ataques do adversário, das heresias. Vamos adiante. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra de Deus, ou seja, conhecer, ter domínio. Esse manejar não significa saber onde está Mateus, onde está Hebreus, onde está Deuteronômio. Não é esse manejar. Manejar bem a palavra significa conhecer, saber o que está nela contido, ter o domínio dos seus ensinos, dos seus princípios. O obreiro precisa ter essa capacitação, meus amados. Vamos adiante. A fim de produzir arrependimento nos que resistem. Em Tito, que é outra carta que o apóstolo Paulo escreveu, em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, exortar o falar o que convém à sã doutrina. Em Filemon, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, mas como um irmão amado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que em Timóteo, 1 e 2 Timóteo, em Tito está enfatizada a questão do mestre, do pastor, daquele que está à frente do povo, do rebanho. Quais são as características desse pastor, desse dirigente, desse líder? Não pode ser neófito, tem que ter o conhecimento, tem que saber manusear a palavra, tem que ter experiência para conduzir o povo. A Bíblia diz: como um cego guiará outro cego, de maneira que ambos não caiam no precipício. Por isso é necessário que aquele que está à frente tenha o domínio, tenha o conhecimento, sabe manejar, por conta dos falsos ensinos, das falsas doutrinas que vêm para tentar destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo e afastar as pessoas da presença do Senhor. E diga-se de passagem, meus amados, essa é uma das maiores estratégias, dentre tantas, uma das maiores estratégias de Satanás para destruir o povo de Deus, as heresias, por conta de exatamente aquilo que a Bíblia diz, que o povo perece por falta do conhecimento. A própria igreja não tem interesse em conhecer, a própria igreja não tem interesse em aprofundar-se, em buscar, não tem. Então nós precisamos, a princípio, de líderes que instigam o povo a buscar. Precisamos de líderes que instigam o povo a conhecer, a ir mais fundo, sair da superficialidade. Porque, queridos, essa é a realidade da igreja. A igreja, como disse até, se não me falha a memória, o pastor Josué Brandão, a igreja está vivendo num
no alfabetismo bíblico. Nós estamos analfabetos de Bíblia. Nós estamos conhecendo muito pouco de Bíblia. E se nós conhecemos pouco, como nós iremos discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado? Então esse é o foco de 1 e 2 Timóteo e Tito. Já em Filemon, apesar de ser uma carta bem pequena, mas tem ali, meus amados, eu até instigo os irmãos a, depois dessa aula, parar e dar uma lida, dar uma estudada. Você vai ver que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Então, existia ali Filemon. Filemon era o nome de um homem crente que tinha ali as suas posses. Tanto que ele tinha um escravo chamado Onésimo. Alguma coisa aconteceu e alguns dizem que Onésimo subtraiu alguma coisa desse Filemon. Ele corre, foge, porque naquela época todo escravo que cometia essa situação de furto, ele morreria, ele pagaria com a sua vida. E ele foge então. Só que nessa atitude dele fugir, ele se depara agora em Roma e ele se encontra com Paulo. Paulo vai dizer ali nesta carta que ele prega o Evangelho e esse Onésimo, ele se rende a Cristo, ele se rende ao Senhor, ele passa agora a ser servo do Senhor Jesus Cristo. E ele vai contar a história dele, o que aconteceu. E Paulo conhece Filemon, daí surge a carta. Ele envia essa carta para Filemon, dizendo que Filemon recebesse Onésimo, porque a lei dizia que ele deveria ser morto. Só que Paulo suplica, dizendo: recebe como o meu coração, como se estivesse recebendo a mim. Recebe como um irmão. Irmãos, essa carta é tremenda. Leia, estude, você verá. E a ênfase então aqui da carta de Filemon é o perdão. E você vai ver que de igual modo isso se aplica a Cristo, né? A Cristo, ao homem, o homem sendo perdoado para com Deus, ali Jesus intervindo como fez o apóstolo Paulo. É lindo, irmãos, é lindo. Então o foco é o perdão na carta de Filemon. Vamos para o segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico diz: como as epístolas gerais nos formam. Como as epístolas gerais nos formam. O primeiro tópico diz: as epístolas de Pedro. E a leitura diz: primeira epístola de Pedro aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortalece e estabelece o crente fiel. Em 2 de Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto aqui, de baixo para cima, é que as heresias não são de hoje, meus amados. Os falsos ensinos, as distorções, a corrupção da verdade contida na Escritura não vem de hoje, vem de muito tempo. E nós já vemos aqui os apóstolos, né, se desdobrando para destruir esses falsos ensinos. Dentre um deles era a questão da segunda vinda de Cristo, né? Eles estavam desacreditando na segunda vinda de Cristo, porque o tempo tinha passado e nada tinha acontecido. E o apóstolo Pedro então solta aquela célebre frase em dizer: para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e não retarda o Senhor a sua promessa, antes
dar tempo para que as pessoas se arrependam. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, enfatizando aqui essa questão das heresias, elas não são de hoje. E nós precisamos ter cuidado, meus amados, para não sermos enganados. Aqui, mais para cima desse tópico, vai falar a respeito, principalmente da questão das aflições. Porque, meus amados, diga-se de passagem, os cristãos do início, a primeira igreja, ali, os primeiros cristãos, diferentemente de hoje, sofreram coisas absurdas. Eles tinham as suas casas destruídas, eles tinham suas vidas ceifadas, eles eram humilhados, eles eram maltratados, eles eram colocados em condições subhumanas de fome, de sede, de frio, de escassez, de nudez, por conta da sua fé, por conta do servir ao Senhor. Então surge os apóstolos, ainda que nessa circunstância, animando o povo, bendito seja o nome do Senhor. E hoje, por muito menos, nós queremos desistir da fé. Por coisas muito menores, nós queremos abandonar o Senhor. E olha o conselho que o apóstolo Pedro dá aqui para os irmãos, no capítulo 4, versículo 13. Deveriam alegrar-se nas aflições. O ponto que eu coloquei aqui como observação é que foge totalmente à lógica humana. Um conselho desse em dizer que as pessoas deveriam alegrar-se nas aflições foge à lógica humana. Porque o ser humano alegra-se em coisas boas, em conquistas, e não em dificuldade e adversidade. Mas como o Evangelho em si foge à lógica humana, esse conselho do apóstolo Paulo também foge à lógica humana. E eu concluo essa parte dizendo que, infelizmente, nós estamos vivendo um Evangelho diluído. Eu lembro que no trimestre do ano passado, no 4º trimestre, eu falei a respeito de que nós estamos vivendo um Evangelho triunfalista. Eu não estou dizendo que o Evangelho em si não seja triunfal, porque nós triunfamos. Só que como é o nosso triunfo? Na morte e ressurreição de Cristo. O nosso triunfo não está no acúmulo de coisas, porque esse é o Evangelho apresentado hoje. O Evangelho triunfalista é o Evangelho que te faz conquistar coisas, adquirir coisas, acumular coisas, está sempre em destaque, está sempre na frente. Esse é o Evangelho triunfalista. E nós sabemos que não é assim. Principalmente quando nós olhamos para a vida dos primeiros cristãos. Sofrimento, perseguição, aperto, escassez, fome. Cadê o triunfo nisso, irmãos? Porque o nosso triunfo ele é espiritual. O nosso triunfo ele é na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós estamos vivendo esse Evangelho diluído, esse Evangelho destituído da verdadeira graça. Vamos avançar, meus amados. As epístolas de João, nós vimos as epístolas de Pedro, vamos para a epístola de João. Primeiro, João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus. Lá vai aqui as heresias de novo. E as demais heresias gnósticas. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos. Diga-se de passagem, meus amados, essas epístolas de João batem muito a respeito disso, sobre o amor, amar. Quem não ama não conhece a Deus, nem viu a Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos adiante. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Em 2 João, as heresias do docetismo e do gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo.
e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Em 3 João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte o cristão: não sigas o mal, mas sigas o bem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui as três cartas de João, que elas estão recheadas de verdades, meus amados, para nós. A comunhão, o perdão, o amor, a questão do acolhimento, deve ter cuidado em relação ao acolhimento, essa questão outra vez do cuidado em relação ao falso ensino, a heresia, precisamos ter cuidado. E assim, como disse o título da nossa lição, as epístolas vão nos moldando, as epístolas vão nos instruindo, vão nos conduzindo para a verdade, para o centro da vontade do Senhor. Continuando no terceiro subtópico, que diz assim: as outras gerais. Nós vimos aqui algumas epístolas, vamos ver as gerais. E as gerais são essas, olha: os Hebreus, a carta aos Hebreus, a carta de Tiago e a carta de Judas. Essas são as cartas denominadas cartas gerais. Vamos uma por uma. A carta aos Hebreus, a ênfase dela repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Há quem diga que a carta aos Hebreus, ela se subdivide em tratado, em ensino teológico e finaliza com uma carta de fato e de verdade. Há quem faça essas três divisões, mas o certo é que a ênfase é a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, enaltecer a pessoa de Cristo. Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que a lei, Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que os profetas, Cristo é maior que tudo. Ele é o nosso sumo sacerdote, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, Ele nos proporciona o acesso ao Pai, fazendo-se o próprio sacrifício. Há esse intercâmbio da carta aos Hebreus com muitas passagens do Velho Testamento, fazendo muita referência ao Velho Testamento, principalmente com relação aos sacrifícios. Essa imagem, essa figura ali dos sacrifícios do sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para oferecer tanto o pecado dele quanto o pecado do povo. Assim Cristo fez conosco. Entrou no Santo dos Santos, fazendo ele sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício. Por isso a carta aos Efésios diz assim: entramos, pois, com coragem, com atitude na presença de Deus, porque antes não tínhamos essa oportunidade. Mas a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Esse véu que separava o santo do lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote poderia entrar, ele foi rasgado e agora nos dá acesso à presença direta ao Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Já a epístola em Tiago, como diz aqui, em Tiago o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Censura que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Bendito seja o nome do Senhor. Interessante dentro desse contexto de que a nossa fé ela tem que ser demonstrada, ela tem que ser praticada,
ela precisa executar sinais exteriores. As pessoas dizem, não me julgue, mas eu não estou julgando. São as suas práticas que estão dizendo coisa contrária do que os teus lábios estão dizendo. Que você está dizendo que é servo do seu cristão, isso os seus lábios estão dizendo. Mas os frutos que você está produzindo de cristão não tem nada. E a Bíblia é enfática em dizer, principalmente nessa carta aqui de Tiago, de que a nossa fé ela tem que ser praticada. Nossa fé sem obras é morta. A nossa fé sem as obras é morta. Precisamos ter obras. Precisa haver em nós o fruto do Espírito Santo. Abra comigo, dentro dessa mentalidade do fruto, Mateus capítulo 3, verso 8. Mateus capítulo 3, verso 8. Esse texto é interessante, meus amados, e diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É a pregação de João Batista para os religiosos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que significa? Mostrem frutos de que verdadeiramente vocês se arrependeram. Mostre por meio desses frutos aqui que vocês se arrependeram, que vocês são novas criaturas. É isso que o texto está querendo dizer. Então os nossos frutos, eles mostram que verdadeiramente ou nós nos arrependemos ou não nos arrependemos. Se somos nova criatura ou não somos nova criatura. Vamos adiante, meus amados, continuando aqui no ensino. Continuando aqui na carta de Judas. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Tem um texto que eu não me recordo onde está escrito, mas você pode pesquisar depois, que a partir de João, o reino dos céus é tomado por esforço. A partir de João, o reino dos céus é tomado por esforço, por luta, por guerra. Já na epístola de Judas, nós, os cristãos, os servos do Senhor, são exortados a lutar, a perseverar, a insistir, a batalhar pela fé, a não desistir, a não olhar para trás, a não olhar para o lado, a não olhar para as circunstâncias, mas seguir adiante olhando para Jesus. Isso por causa, continuando a leitura, em Judas o salvo é exortado a batalhar pela fé. Por causa disso, por causa das heresias ou dos hereges infiltrados nas igrejas. Assim o crente é instruído a orar e a perseverar. A esperança, a preservar a esperança da vida eterna. Em lições passadas eu disse que as heresias são como câncer. Aquele câncer dentro da igreja que vai sugando a força da igreja, minando a força da igreja, de maneira que essa igreja vai convalescendo, morrendo, porque a sua força está sendo puxada. Essa é a função da heresia. A heresia mata, a heresia destrói. Por isso é necessário sermos contundentes em relação a essa questão das heresias. Indo aqui, meus amados, para o terceiro tópico, ou ponto da nossa lição, e o título diz: as epístolas continuam a falar. Nós vamos aqui para o primeiro subponto, que diz a doutrina da justificação. A doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, ou seja, absolvido da punição do pecado. Porque a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. Então aquele que peca tem como pagamento a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram. Se todos pecaram e o pagamento do pecado é a morte, todos deveriam morrer. Todos deveriam ser condenados. Mas vem Jesus
entrega a sua vida, levando sobre si os nossos pecados, pagando a dívida não com Satanás, como alguns pensam. A nossa dívida era para com Deus. A nossa dívida foi paga para Deus mediante a morte de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a justiça de Cristo recai sobre nós. É aquilo que as pessoas chamam de imputação. Imputação e dupla imputação. Ou seja, nós imputamos em Jesus, ou os nossos pecados foram imputados em Jesus. Em contrapartida a isso, quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, a justiça de Cristo também é imputada em nós. É por isso que quando nós formos nos apresentar diante de Deus, ou quando Deus olha para nós, Ele já não nos vê, Ele vê a justiça do Filho dele recaído em nós. É por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos para a leitura. Então vamos lá. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar, nós já vimos isso. O próprio Cristo disse para aquele jovem, depois que ele sai, ele diz para os discípulos: para o homem é impossível, porque os discípulos perguntaram: Senhor, quem então pode salvar-se? Jesus disse: para o homem é impossível, ou seja, o homem não pode produzir a salvação. O homem não pode por si só alcançar a sua salvação. Mas ele continua dizendo, Jesus: mas para Deus tudo é possível. O próprio Paulo, escrevendo ali para os Coríntios, diz que a reconciliação veio por Jesus Cristo. Tudo veio pela parte de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. A Bíblia também diz que não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês. Note que tudo parte de Deus e não do homem, porque o homem não consegue salvar-se. O homem está morto espiritualmente, requerendo que Deus gere vida dentro dele. Nós já vimos que a vida é Cristo. Continuando, significa dizer que as obras humanas não podem salvar. A declaração de fé das Assembleias de Deus crê na restauração do homem por meio do arrependimento, ou seja, por meio da mudança. Arrependimento significa isso: mudança, mudança de direção, mudança de mente, de práticas, mudança de sentimento. Por exemplo, o crente peca, lógico que peca, só que o pecar do crente é diferente do ímpio. Essa analogia é forte, irmãos. Se você um dia for usar, muito cuidado com ela. Mas o ímpio é considerado um porco. Um porco que, ao ser tomado um banho ou dado um banho nele, ele não vai para cima da cama. Ele vai para onde? Para a lama. E o pecado é a lama. Então o porco, ele se alegra, ele se sente bem na lama. O crente não. O crente não é um porco. O crente é uma ovelha. E a ovelha odeia lama. Então, por mais que no caminhar da fé do Evangelho o crente peque, mas ele já não é como o porco que se alegra na lama. O crente sente tristeza. E eu gostei certa vez que o pastor Paulo Júnior disse que o crente, ele não se arrepende do seu ato em si, mas ele chora, ele sente, ele lamenta muito mais é pela sua natureza, por ter feito ele pecar. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Não que nós sejamos proibidos de lamentar, de chorar pela aquele pecado que nós cometemos, mas muito mais aquele sentimento de revolta
de saber que tem uma natureza dentro de nós. Quando o apóstolo Paulo disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Percebe o sentimento deste homem brigando com ele mesmo, com a sua natureza? É assim o cristão. O arrependimento. O homem encontra a salvação pela fé e pelo arrependimento. Continuando. O novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa doutrina, ou seja, a doutrina da justificação, está fundada ou fundamentada na fé cristã. Eu gosto muito do texto que está em Mateus. Você pode estar anotando aí, conferido comigo. Mateus capítulo 5, verso 20. Mateus 5, verso 20 diz assim: porque vos digo... Irmão, olha esse versículo, irmãos. Olha a profundeza desse versículo. Olha a profundidade desse versículo. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis nos céus. Então Jesus ele está colocando aqui uma condição para entrar no céu. Qual? Que a justiça dos seus discípulos excedessem a dos escribas e fariseus. Eu sei que muitos dos fariseus e escribas eram hipócritas, eu sei, mas tinha-se eles como referência, tinha-se ele como ponto a ser seguido, de justiça, de retidão. A aparência que eles davam era de alguém irrepreensível, alguém, sabe, ali realmente no prumo. Aí Jesus diz: olha, a justiça de vocês tem que exceder. Agora como, irmãos? Como exceder? A vida destes homens que eram como que referência de justiça, de retidão, de seriedade, como exceder? É o que eu gosto de destacar aqui para nós. Que a justiça deve exceder. E se não excedesse a dos escribas e fariseus, não entraria no céu. E agora, como faremos? É por isso, meus amados, que Jesus ele teve que vir a esta terra. Porque a única maneira de que a nossa justiça exceda a dos escribas e fariseus é por uma justiça maior. E essa justiça é a justiça de Cristo. A justiça do Deus encarnado neste mundo. Por isso que a doutrina é a doutrina da justificação. A justiça de Cristo recaindo sobre nós, de maneira que agora nós excedemos a justiça dos escribas e fariseus. E isso nos dá o acesso aos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adiante. A doutrina da santificação. Aqui, meus amados, se nós formos perceber, há um progresso. Observe, há um avanço. A justificação, o ingresso, o início, o aceitar a Cristo. Agora vem um segundo passo. Qual? A santificação. Vamos lá para a leitura. A doutrina da santificação implica uma vida separada de pecado. Eu fiquei estarrecido, irmãos, com uma frase de uma pessoa que alguns dias atrás disse: eu ser como o apóstolo Paulo? Não. O apóstolo Paulo era muito santo, eu não quero isso. Irmãos, pelo amor de Deus, que cristianismo é esse? Que fé é essa que nós estamos vivendo? De maneira que eu não desejo ser como um homem santo. Estamos vivendo um evangelho totalmente contrário, quando na verdade o anseio da nossa alma deveria ser parecido com estes homens santos, ser parecidos com Jesus. Porque a própria Bíblia diz em Hebreus, e nós já estudamos, que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E
ser santo é ser separado do pecado. É lutar contra o pecado. É afastar-se do pecado. Se tem uma das lutas nossas mais ferrenhas é essa, irmãos. Por esses dias estive refletindo, algumas pessoas tudo querem demonizar, dizer que é do demônio, que é de Satanás. Mas a maior guerra, meus amados, é conosco mesmos, com nós mesmos, com a nossa natureza corrompida, caída, pecaminosa. Quando ela deseja exatamente, lembra do porco que eu falei ainda agora? A nossa natureza, ela se deleita no pecado. Ela é como aquele porco na lama, ela ama. A nossa natureza ama o pecado, assim como o porco ama a lama. Mas nós precisamos diariamente dizer não, 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 não. Isso é o processo da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós estamos no segundo passo da aceitação até o último estágio. Todo esse trajeto, o percurso, é uma vida de santificação. Vamos lá para a leitura. A nossa declaração de fé, ou seja, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ensina que, já salvo e justificado, o novo crente entra imediatamente no processo da santificação. Por essa transformação, porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto na carne quanto no Espírito, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então nós vemos aqui destacando 3 pontos apenas. O primeiro, santificação é um processo, não é um estado. Estado é um alvo atingido, pronto, não preciso mais. Não existe isso com relação à santidade, santificação. Não tem como dizer, hoje eu estou santo, não preciso mais lutar, não preciso mais batalhar. Não. Por isso que eu falei, a partir do momento que eu aceito a Cristo, até o meu último estágio, todo esse percurso eu preciso viver esse processo da santificação. Porque santificação não é um estado, é um processo. Todo dia eu vou sendo aperfeiçoado. Todo dia eu preciso lutar. Todo dia eu preciso batalhar. Todo dia eu preciso guerrear. Dizer não. Não para a minha natureza. Não para o mundo. Não para as propostas. Não. Isso é processo de santificação. Só que a revista chama a nossa atenção para mais um detalhe. Qual? Sozinho, meus amados, é impossível. Sozinhos é impossível nós vencermos o pecado. Por isso que, quando Cristo foi assunto aos céus, Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. É o Espírito Santo quem nos dá força para vencermos o pecado e vivemos esse processo da santificação. É Ele que vai imprimindo em nós o processo da santificação. Eu tenho essa ilustração da seguinte maneira. Imagine uma noiva que ela vai caminhando em direção ao seu noivo. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Não tem aquelas pessoas que vão arrumando a noiva, ajeita o cabelo, ajeita o véu, ajeita aqui a cauda do vestido, né? Vai ajeitando, ela vai caminhando, ela vai ajeitando. Isso é o Espírito Santo. É o auxiliar. Vai aperfeiçoando a noiva para encontrar-se com o seu noivo, que é Jesus Cristo. Agora imagine, irmãos, uma noiva aqui no nosso mundo, na nossa realidade. O noivo no altar e a noiva adentrando. Vestido rasgado, sujo de lama, salpicado ali com sangue,
toda despenteada, o cabelo todo embaraçado. Se tiver maquiagem, escorrendo a maquiagem. Seu vestido ali embranquecido. Um sapato de um lado e o outro sem sapato. Imagine essa cena dessa noiva, toda maltrapilha. Agora veja a cena do noivo, se ele a receberia. Dificilmente. Assim é Cristo. Ele não vai receber uma noiva suja. Ele não vai receber uma noiva maltrapilha, imunda, descabelada, rasgada, com as suas vestes sujas de lama, de sangue, de tudo que não presta. Por isso, irmãos, é tão necessário o processo da santificação. Ceda aos apelos do Espírito Santo. Ceda ao toque do Espírito Santo. Abra mão, diga não, abandone, saia, deixe, para que nós possamos de fato nos encontrar com o nosso noivo, que é Jesus Cristo. Aqui no final, meus amados, esse texto de Hebreus 12, 14 diz: seria a paz com todos, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu digo assim, tem uma frase que eu sigo que diz assim: para tudo há uma exceção. Para tudo ou toda regra há uma exceção. Só uma que não tem exceção: a entrada no céu. Para entrar no céu, meus amados, não tem exceção. Não tem jeitinho brasileiro, não. É da maneira como está estabelecido na Bíblia Sagrada. Não tem como convencer a Deus a nos deixar entrar no céu, se pela Escritura nós não vivemos. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem pedido mimoso diante de Deus. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vivamos, meus amados, dentro dessa perspectiva da santificação. Vamos para o nosso terceiro ponto, subponto, tópico. Nosso terceiro subtópico, que diz assim: a doutrina da glorificação. Nós vimos a doutrina da justificação, nós vimos a doutrina da santificação, que é todo o processo, e nós vemos agora aqui a glorificação. Esse é o momento, meus amados, que mais eu espero. A glorificação do nosso corpo. O apóstolo Paulo diz: nós que ficarmos vivos seremos transformados. A Bíblia diz que nós teremos o corpo de glória como Cristo. Sabe essa luta que nós temos aqui nesta terra por meio deste corpo, essa natureza que está em nós, que deseja o pecado? Lá na glorificação não terá mais. Porque, diga-se de passagem, meus amados, o que mina a nossa força é essa luta diária que vai minando a nossa força, a nossa fé. Por isso que muitas das vezes nós nos sentimos cansados, mas lá no céu não vai ter mais essa luta, não vai ter mais essa batalha, não vai ter mais esse cansaço. É um vigor eterno dentro de nós, meus amados. É o processo da glorificação, um corpo transformado, um corpo de glória. Vamos lá. A leitura diz: a doutrina da glorificação é a última etapa da salvação. Então nós vemos a salvação como um todo. E esse todo é dividido em três partes: doutrina da justificação, doutrina da santificação e doutrina da glorificação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito Santo e prossegue até a medida da estatura de Cristo, Efésios 4,13. Quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo mortal em corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21, que se dará por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então esse processo, o final do processo fará com que nós tenhamos
à medida da estatura de Cristo, ou seja, um corpo glorioso, glorificado como o corpo de Cristo. Há quem diga que quando nós aceitamos a Cristo e passamos a viver o cristianismo, a fé em Cristo nos dá vitória em 3 aspectos em relação ao pecado. Nós somos salvos do pecado, nós somos salvos da força do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Por que salvos do pecado? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o pecado já não tem mais essa força sobre nós. A condenação, o resultado, o pagamento do pecado já não está mais sobre nós. Vencemos a força, a consequência do pecado. Agora que vencemos o pecado, ou seja, há agora o Espírito Santo que nos ajuda a vencer o pecado diário. E tem a presença do pecado, ou seja, lá no céu não existe mais pecado. A presença do pecado é extinta, não existe mais. Isso é glorioso, meus amados. Que esse desejo de estar no céu esteja mais abundante dentro de nós. E que assim como diz a Escritura, nós possamos dizer, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Carro, casa, emprego bom, dinheiro na conta bancária, felicidade, sucesso, aplauso, bem-estar nesta terra. Eu quero Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero viver esta fase aqui, irmãos. Eu quero viver esta vida de glorificação ao lado de Deus, o Deus encarnado, só que agora glorificado. É essa vida que eu quero. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos aqui, meus amados, para a conclusão desta lição maravilhosa. Muitos ensinos, muitas verdades para nós. Vamos lá. A conclusão diz: as epístolas são livros divinamente inspirados e representa quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus Cristo e a preparar a igreja para a vinda do Senhor Jesus. Então, apesar de serem cartas, serem escritas como resposta de alguns anseios ou dificuldades que as igrejas viviam, elas não deixam de ser inspiradas. Elas também são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e servem para o nosso ensino, para a nossa instrução, para nos formar segundo a imagem e o caráter de Cristo e nos preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, meus amados, nos deleitar mais e mais nessas cartas. Pegue uma carta dessa e vai explanando, vai dissecando ela toda, pesquise, vai em busca e você verá, querido, fontes a jorrar de vida para a sua vida. Isso é maravilhoso. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Se assim Deus permitir, eu aguardo você na próxima lição. No nome do Senhor, receba a paz de Cristo na tua vida. Amém e amém.